existimos, mas o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te mostrar que é Ele que dá vida, é Ele que conduz todas as coisas. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a Deus pelo privilégio da vida. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por esse culto, pelos familiares, pelos amigos que estão presentes aqui hoje, se alegrando com a gente. Que nem a Thalita disse, a vida, né? E é o que a gente dá valor. Dinheiro nenhum compra saúde. Né? A gente consegue comprar muitas coisas com o dinheiro. E até mesmo algumas situações dentro da saúde, mas não é a garantia, né? Deus ele é a garantia. Contar um pouco desse processo, né? Começou no ano passado, minha sogra está ali segurando a minha filha, ela falava pra gente, né? Então a Lorena já está grande, né? Está na hora de vocês arrumarem um menininho. Eu falo, a gente está trabalhando nisso. A gente está tentando aí, a gente um tempão tentando, né? E não vinha. E eu estava passando um processo muito difícil na empresa onde eu estava trabalhando e acabou que eu fui desligado. Acabou que eu fui desligado da empresa. Mas eu falei, glória a Deus, porque Deus me deu um livramento de algumas coisas que estavam acontecendo lá dentro. E aí, passados-se menos de 15 dias, a Thalita falou, estou grávida. Eu falei, meu Deus, agora? Eu falei, é agora. Né? E a gente ficou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque é o que a gente queria, é o que a gente estava buscando. Então a gente foi no primeiro ultrassom. No primeiro ultrassom a gente já teve uma surpresa. Né? O médico estava fazendo o exame e ele falou, olha, tem um problema aqui. Eu falei, meu Deus. Eu vou confirmar aqui. Aí ele confirmou e falou assim, então, não tem um bebê, tem 2 bebês. Eu falei, meu Deus. Eu só não caí porque eu estava sentado. Eu só falei assim, nossa, que da hora, né? Fiquei sem reação, não tinha o que falar, porque, meu Deus, desempregado, um filho, agora 2. Mas 3, glória a Deus. Foi um choque pra gente, mas ao mesmo tempo a gente ficou muito feliz porque a gente entende que a gente foi escolhido por Deus. Porque hoje em dia, para se conseguir ter 2 bebês, é só através de tratamento que custa em média 40, 50, 60 mil reais. Então a gente entende que a gente foi escolhido por Deus, a gente glorificou a Deus. Então a gente já contou para a família, ficou aquela euforia, aquele sentimento de alegria muito grande. E aí a gente foi para o segundo ultrassom. E aí no segundo ultrassom, o nosso processo ali começou. Né? A gente foi para um exame de rotina, né? Uma ultrassom de rotina, e a médica começou a fazer os exames. E aí ela parou e falou para a gente sair da sala. Né? Ela não teve a sensibilidade. Olha, tem alguma coisa errada aqui. Vou pedir para vocês saírem da sala, porque eu vou ligar para uma pessoa que é especialista. E aí a gente já ficou naquela angústia lá fora. E ficamos basicamente uns 20, 30 minutos lá fora. E aí ela chamou a gente. Falou, seus bebês estão comprometidos. Então a chance de viver é muito pequena, então vocês precisam procurar um especialista. E aquilo já deu um choque na gente, como assim está comprometido? Ela começou a explicar que um bebê estava maior que o outro e não era normal para aquele tempo da gestação. Então a gente já saiu dali, assim, bem baixo mesmo, assim, bem desanimado, triste. E aí a gente foi procurar o especialista, né, que ela indicou. E aí a gente foi numa consulta em São Paulo. E quem inclusive foi a minha cunhada que foi acompanhar ela. Eu estava num cliente prestando um serviço.
E chegando lá nessa consulta, fizeram todos os exames e foi diagnosticado que elas estavam com uma síndrome STF, que é Síndrome de Transfusão Feto-Fetal, que nada mais é do que um bebê estava se alimentando mais do que o outro, né? Estava praticamente roubando o alimento do outro, cordão umbilical, sangue, e estava crescendo mais do que o outro. E aí o médico já deu o diagnóstico falando, olha, você precisa fazer a cirurgia. Ah, mas quando? Daqui um mês? Não, isso foi numa quinta-feira. Você precisa fazer a cirurgia até terça-feira. E aí começou o nosso processo. Ah, tá bom, vamos fazer a cirurgia. E ele falou, a cirurgia que você vai fazer é para garantir a sobrevivência de um bebê. Eu falei assim, meu Deus, como assim um bebê? A gente quer os dois, porque o senhor mandou os dois pra gente. Ele falou, a probabilidade de um viver, o menor é 40%, que é a Zoe, e de 80% que é a Catarina. E aí ligou no convênio, para nossa surpresa, não cobre a cirurgia. A quanto que é essa cirurgia? 60 mil reais. Não, a gente não tem 60 mil reais, como que a gente vai fazer? E aí ele já deu uma orientação, entra com um processo. Entrou com um processo jurídico contra a seguradora do plano para liberar. Isso na quinta, na sexta-feira era feriado. E aí entrou no processo, a gente pagou um advogado para fazer esse trâmite. Na segunda-feira nada da resposta, né? Na segunda saiu uma resposta, caiu na mão de uma juíza e ela negou o pedido. Ela negou a cirurgia. E a gente falou, meu Deus, mas como assim? Caiu na mão de uma mulher e ela não teve a sensibilidade de liberar. E aí subiu para um outro nível e uma desembargadora autorizou a cirurgia. Então ela foi para o hospital sem ter a cirurgia tá autorizada. Não foi? No final da segunda-feira. E aí fez a cirurgia e correu tudo bem na cirurgia, tá? Ficou internada um dia, 2 no máximo, só no outro dia. E aí quando fizeram os exames, a médica já constatou, falou, nossa, está acontecendo aqui, a gente nunca viu, porque já tem uma evolução, já é nítido que a cirurgia foi bem sucedida e a diferença de peso de uma para outra já está diminuindo, em poucos dias já está diminuindo. Então a gente glorificou muito a Deus, porque a gente não tinha condição de fazer essa cirurgia, e passando todo esse processo, e Thalita passando mal, direto, sabe? A cada consulta a gente teve que fazer um acompanhamento com um médico em São Paulo, minha família sabe, e não era barato, a gente tinha que ir a cada 15 dias nesse médico. Só existem 2 aqui no Brasil, especialistas nessa situação, era R$500 a cada 15 dias. A gente passou a gestação inteira pagando R$500 a cada 15 dias. Inclusive a gente teve pessoas que abençoou a gente com uma consulta. Não tem, a igreja está te dando uma consulta, abençoou a gente, e a gente foi nesse processo aí. E antes da Thalita ganhar, né, como eu falei, a gente estava passando um processo muito difícil. Eu recebi uma proposta para trabalhar em Brasília e eu fui, né, porque a gente estava sem dinheiro e precisava disso. E chegando lá, me deparei com uma situação que não era nada daquilo que tinham me prometido. E eu estava praticamente pagando para trabalhar. Eu falei, meu Deus, minha esposa está em São Paulo, minha filha não para de chorar a semana inteira, e eu estou aqui, e a Thalita só passando mal e reclamando. E aí eu decidi, não, quer saber, eu vou embora, vou voltar. Por quê? Naquele momento eu não entendi, porque eu entendia que era uma porta de Deus para minha vida, que era a oportunidade que Deus estava preparando para mim, mesmo que fosse longe da minha família por um tempo. Mas eu só ia descobrir um pouco mais para frente, e foi aonde tudo aconteceu. A gente passou em janeiro no interior, e a Thalita passou muito mal lá. Depois quando a gente voltou, a gente foi numa consulta, corremos para o hospital, não é agora. Aí voltamos novamente, porque a Thalita estava passando mal, estava perdendo líquido, e ali ela já ficou internada. A gente ficou 10 dias ali internada, e eu entendi que eu teria que passar isso junto com ela.
ficou 10 dias internado. E a gravidez era de muito risco, mas muito risco mesmo. E passados esses dias, e aí ela ganhou o neném. Quando ganhou, sim, foi uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo onde começaram também as nossas preocupações, porque vieram muitos diagnósticos. Então assim, é o que eu falo para a Thalita. A vida, ela é muito dura e ela bate pesado. E não se trata de quanto você consegue suportar e aguentar o quanto ela está te batendo, e sim de quantas vezes você cai e se levanta. Porque a gente recebeu muitos diagnósticos negativos e as pessoas não sabem. E às vezes a gente explica algumas situações e as pessoas, não, Deus está dando a vitória, Deus está curando. Mas na teoria é diferente. É diferente você crer quando você recebe um diagnóstico falando, olha, sua filha só tem 40% de chance de viver. A gente vai fazer uma cirurgia para salvar uma. Você fica se questionando a fé com a razão, com o diagnóstico, então é tudo muito confuso. E aí quando elas nasceram, e aí foi a parte mais difícil do processo que a gente passou, que elas ficaram na UTI. Então assim, elas nasceram e a gente não pôde nem segurar, já foram direto para a incubadora. E ali começou o nosso processo. A Thalita teve a alta, depois ela teve que... A gente ficou revezando, indo junto, mas eu tenho a minha filha, a Lorena, que tem 7 anos, e ela começou a ficar alguns dias na casa da minha cunhada, mas ela tem aula, minha mãe ela trabalha, tem as meninas que ela precisa colocar na aula, e a gente tomou uma decisão, olha, você vai ter que ir sozinha, e eu vou ficar com a Lorena aqui, colocar ela na aula, sabe, fazer o que for necessário. E aí ela chegava à noite e só chorava, eu não aguento mais, eu não quero deixar minhas filhas lá. E a gente não tinha uma previsão de quando que isso ia acabar, sabe? Um dia a gente chegava lá no UTI, elas estavam tudo bem. No outro dia chegava lá, já não estava bem. Elas tiveram bastante apneia. Para quem não sabe, a apneia é quando a criança ela para de respirar por alguns segundos, né? Então assim, tem que reanimar, fazer massagem cardíaca para reanimar. Então assim, a Catarina ela teve bastante apneia, a Zoe ela teve bastante apneia. E aí teve um dia que eu cheguei lá no sábado que a gente foi para ver elas, e a Zoe ela estava usando um CPAP, né, que é um aparelhinho para respirar, e uma sonda para se alimentar. Só que deu algum problema nessa sonda, ela não fez a digestão do leite que ela tomou. E aí eles tiraram aquela sonda e iriam fazer um procedimento via coração. E aí falaram, vou ter que raspar a cabeça dela. Eu falei, meu Deus, ela já era menorzinha, tá bom raspar a cabeça dela. Rasparam a cabeça dela para colocar o acesso, não acharam veia. Furaram ela inteira e não acharam veia para colocar o acesso. E aí, falaram, a última opção vai ser no coração. Então assim, é muito doloroso, é um processo muito doloroso, ainda mais para uma criança recém-nascida. Ia ter uma ligação direta numa veia do coração dela aqui no peito. E a gente saiu dali, nossa, muito triste, mas sabe, sem chão, porque não é fácil você ver o seu filho na UTI, né? Então assim, a gente pode ter falta de muitas coisas, mas da saúde não, né? Que é uma coisa que não depende da gente. Eu não poderia chegar lá e falar assim, eu estou dando a minha vida para você, vou dando a minha saúde para você. Não tem como fazer isso. E aí quando a gente retornou, ela falou, vamos observar, a gente não conseguiu, vamos observar como ela vai reagir. E aí, irmãos, é um milagre de Deus. Do nada ela reagiu e não precisou mais do CPAP e nem de uma sonda para se alimentar. Tinha sido apenas um episódio que ela não digeriu aquele leite que ela havia mamado. E aí não precisou, mas rasparam toda a cabeça dela. Falei, meu Deus, são marcas, né, filha? Marcas da sua vitória. E aí, irmãos, elas ficaram ali 40 dias na UTI, e a gente, por relatos, assim, a gente teve a Lorena,
e depois de 3 dias a gente já saiu com ela nos braços. Foi uma experiência totalmente diferente. E quando você passa a viver dentro desse mundo de UTI e hospital, você vê muita coisa ruim, muita coisa que te desanima, muita coisa que tira a sua fé, tira a sua esperança, sabe? Porque você não tem esse convívio, você acha que não acontece, que não existe. Crianças que nascem, né, que estavam no lado dela, que nasceu sem um pulmão, crianças com problemas respiratórios, problemas cerebrais, assim, muito, mas é muito triste. E é um ambiente extremamente pesado, não é um ambiente que te traz paz, é um ambiente extremamente pesado. Isso porque Deus preparou para que elas ficassem na melhor UTI do Brasil, que é referência, que é no Promac. Imagine outros hospitais que não têm toda essa estrutura, esse amparo, profissionais bem gabaritados, pessoas muito qualificadas, muito humanas. Já foi difícil. E até nisso a gente viu o cuidado de Deus, né? Na questão delas ficarem internadas, por mais que foram 40 dias na UTI, mas num hospital de referência que tinha todo o amparo. E a gente sempre ouvia relatos de pessoas: suas filhas vão sair aqui, geralmente sai uma e a outra não sai. Pelo que a gente está vendo aqui, geralmente tem mães que ficam aqui 60 dias, 90, quando nasce prematuro, que elas nasceram de 32 semanas. Então tem várias complicações. Inclusive a Thalita teve que tomar um ciclo para amadurecer o pulmão delas algumas semanas antes, porque já era de risco. Então quando elas nasceram na fase que elas estavam aprendendo a respirar sozinhas pelo pulmão. Então elas nasceram bem nessa fase, né? Então vieram praticamente antes da hora. E o pessoal sempre falava lá no hospital: olha, tem gente que está 7 meses, tem gente que está 6 meses. E a gente, meu Deus, a gente não aguenta mais esse processo. Mas até nisso, Deus ele cuidou desde o início, né, dos mínimos detalhes. E aí a gente ficou, no nosso processo durou praticamente 40 dias, né? Como diz na Bíblia, 40 dias no deserto. 40 dias no deserto e se sentindo ali como Elias mesmo, sabe? Sendo todos os dias alimentados pelo corvo que Deus enviava. E esse corvo, ele sempre era uma oferta, uma provisão, uma palavra, uma ajuda, alguém que ligava, alguém que se dispunha, que estava ali à disposição para o que a gente precisava. Então a gente viu durante esses 40 dias no deserto Deus enviando esse corpo para a gente. E a gente só tem a agradecer, né? E para quem não sabe, Zoe e Catarina, o significado de Zoe, ela é vida e Catarina é pura. Então significa o quê? É uma vida pura. Elas são uma vida pura, elas são um milagre. A Thalita, a gente olha para Zoe e fala: você é meus 40%, você é meus 80%. Porque para Deus, irmãos, o diagnóstico pode ser 1%. Para Deus não tem isso, pode ser 0,5%. Se Ele determinou que elas vão viver, vão viver. E o nosso processo ele ainda não acabou, porque assim, a gente saiu de lá, eu estava até comentando com os irmãos, a gente saiu com um bolo de encaminhamento para vários médicos, por causa da prematuridade. Sabe? É fisioterapia, problema no quadril, nos olhos, e a gente está vencendo todas essas etapas. Então assim, é um passo por dia, é uma vitória por dia. Então a gente vai lá nessa consulta, ver o diagnóstico. A gente está cometendo meu sogro um dia que ele sempre me ligava. Eu falei: e aí, como é que foi? A gente foi nesse aqui porque falaram que o quadril das duas estava solto. E aí fez o exame, voltou no médico, o médico falou: não tem nada solto, está tudo encaixado. Falei: glória a Deus. Dos olhos, a gente foi lá e com medo de que assim, porque quando nasce prematuro, a probabilidade de cegueira é muito grande. Então imagina você ouvir isso aí: você está com essa aqui, assim que você sair, você está saindo, você já vai direto no hospital. Porque pode ser que esses bebês podem ter a visão comprometida. E a gente vai lá, apreensivo,
sabe, esperando, aí faz o exame e não, tá tudo bem, glória a Deus. Mais um dia vencido. Então, o que eu gostaria de dizer para você é que assim, a gente é muito grato a Deus, sabe? Mesmo sem merecer, Ele continua abençoando, continuou guardando, continuou cuidando, sabe? Quando faltou a provisão, Ele mandou através de pessoas, Ele levantou pessoas, e assim, a gente tem um coração muito grato. O que eu gostaria de dizer que é o nosso lema, né, Thalita? Um dia de cada vez. É um dia de cada vez, e isso vale para as outras áreas das nossas vidas também. É um dia de cada vez, como a Thalita diz. Para cada dia, basta o seu mal, né? Então eu estou muito feliz, porque Deus me deu uma família muito linda, muito abençoada. E se tivesse me falado que quando eu casasse a minha vida seria difícil, quando falaram, eu sabia que era difícil, mas não tão difícil assim, né? Mas valeu a pena tudo que a gente já passou e já viveu aqui. Quem conhece a gente de perto sabe, Deus ele abençoou muito a gente, mas a gente já enfrentou grandes batalhas, grandes situações. E o fato de a gente estar aqui hoje é um milagre de Deus, é uma vitória, porque não era para essa família talvez nem existir mais, mas é Deus que segura na mão e fala, não, eu sou com vocês, eu estou indo, continua caminhando, continua acreditando. Muita gente me conhece e sabe que eu sou muito razão, eu sou muito pé no chão das coisas, eu não consigo muitas vezes olhar e ver com fé determinadas situações. Fala, não, Thalita, a gente não pode fazer, tem que fazer isso. Não, não, vamos fazer assim, que eu sou muito pé no chão. Mas Deus está me levando nesses tempos a tirar um pouco o pé do chão e confiar mais nele, sabe? E acreditar que Ele está cuidando, que não é no meu jeito as coisas, não é na minha força, não é no meu raciocínio, na minha lógica, na minha forma de enxergar a vida, mas sim como Ele quer que eu enxergue, eu e a minha família viva. Então eu gostaria de dizer que eu sou grato a Deus pela minha família, pelas minhas filhas, pela minha esposa, dizer que eu te amo muito e que ela foi muito guerreira nesse período, muito forte mesmo, se revelou, se mostrou uma mulher de fibra, sabe, uma mulher de coragem. E eu até falei esses dias, não desanima não, mas eu já fui muito forte. Falei, você foi forte, você é forte, continua, vamos continuar. Amém? É isso, irmãos, agradeço a Deus. Aleluia! Depois de falar, né? Só quero agradecer a igreja, os meus pais, os meus irmãos, meu marido, minha filha. Esses 40 dias eu pude sentir o amor do Senhor e não tem nada mais gratificante do que você sentir o cuidado. Eu sentia cansaço, eu sentia dor física, eu sentia dor. Mas o Senhor me renovava, porque a palavra dele diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E todas as vezes que eu acordava, eu sentia renovada, aquele renovo que eu não sabia explicar de onde vinha. E todas as vezes que eu olhava elas lá, eu não podia pegar. É muito ruim você ter um filho e você não poder pegar. Tudo eu tinha que pedir para as pessoas, posso segurar minha filha? Posso segurar, posso passar a mão nela, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E eu aprendi a valorizar, a respirar, né, o fôlego de vida. Eu aprendi que a gente não está nessa terra somente para existir, a gente tem um propósito. E a gente precisa entender o nosso propósito, porque, gente, Jesus, Ele está voltando. E quando a gente fala isso, as pessoas falam que o que tem a ver, né? O que tem a ver? Tem tudo a ver, né? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. E quando Ele está no controle da situação, irmãos, não há nada, nem ninguém. O Wader falou, muitas vezes a gente não tinha o dinheiro, na verdade, a gente não tinha o dinheiro.
confiamos, alimenta.